Olá, meus inscritos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou eu aqui, Vitor Ronque, de volta. Pessoal, eu tô até já com vergonha de vocês. Eu sei que é um assunto que tá batido já falei muito, vários conteúdos, mas eu acredito. Vamos ver, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que um pouco, uma parte do meu sofrimento na minha vida é a questão da ansiedade. Eu tenho um problema de ansiedade. E o que é a ansiedade? É a gente sofrer com o futuro, né? É o medo do futuro, do que ainda vai acontecer. Tem gente que não tá nem aí, né, com o que vai acontecer já, e eu tenho esse problema. Então, assim, o que me aflige, o que me deixa mal nos contextos, determinados problemas, é o medo do futuro. É basicamente o que eu tô passando agora. É eu estar com um problema e eu ficar imaginando, né, prevendo, poxa, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo, e vem aquele monte de ideias, de pensamentos, né? Mas assim, aqui, vou até, deixa eu abrir aqui novamente. Pessoal, tem um inscrito que ele entrou em contato comigo, mas eu já conheço esse inscrito. Assim, ele é um cara muito solidário a mim, muito educado, só que ele demora, é tipo assim, as nossas conversas demoram. Por exemplo, ele manda um áudio, dois áudios hoje, aí eu escuto, respondo, aí quando é amanhã depois, aí ele volta, ele fica em off. Eu tenho a impressão que uma vez eu falei pra ele, ó, me parece que ele mora na zona rural, esse moço. Ele é um cara assim, acho que da minha idade, mais ou menos, mais velho. Inclusive ele mora no meu estado aqui, ele é um paraense também. Sempre quando eu tô, ele fica sumido, mas quando eu tô com um problema, ele entra em contato comigo. Eu acho que ele mora numa zona rural porque é muito comum, às vezes quando ele tá gravando, eu escuto assim, latido de cachorro, galinha cantando. Assim, parece que é tipo um sítio, sabe? Eu até brinco com ele, eu digo, eu adoro teus áudios aí, porque assim, eu sinto essa energia da zona rural, que também é muito boa. Então hoje ele veio aqui no meu Telegram e me fez algumas perguntas, né? Apesar que ele está acompanhando, ele deixou bem claro que ele está acompanhando, mas ele ficou com algumas dúvidas aqui e veio me questionar. Eu ia pedir a permissão a ele para que eu colocasse os áudios dele, mas os áudios dele são curtos. Dessa vez foi perguntas, então eu vou preferir não expor ele aqui, né? Não vou botar os áudios dele. Eu vou preferir falar, pior que eu nem anotei, né? Eu vou falar do que eu tô lembrando, mas ele foi mais ou menos assim os questionamentos que ele fez. Ele me perguntou uma pergunta que eu acho que foi a pergunta que mais a minha resposta foi longa aqui para ele. Eu gostei quando eu abri aqui, eu estava lendo ainda há pouco os comentários da publicação que eu fiz à tarde. E eu vi que uma grande parte aqui dos inscritos foi incrível, pessoal, incrível. Eu mandei um texto na aba comunidade. Foi um momento, eu aproveitei, tipo assim, a gente tá entrando no junho agora, né? Então, assim, algumas turmas que eu trabalho à tarde, as professoras regentes dessas turmas, elas estão ensaiando os meninos para apresentações agora de festa junina, né? Com a flexibilização aí da pandemia já está sendo permitido. Então eu fiquei alguns momentos livre, né? Fiquei sozinho lá na sala, às vezes tirou para ir ensaiar no pátio, teve outro grupo que ensaiou na sala, e eu até levei meu notebook, aí eu pude fazer aquele textão ali para vocês, porque realmente eu estava livre, tá? Eu sei que alguns ficam até assim, pô, como é que o cara tá trabalhando e tem tempo para escrever isso? Aí em algum momento, ou eu estou no planejamento, aconteceu hoje desses ensaios, pensem que a minha carga horária ela não é 100% só ali dando aula, dando aula, dando aula, né? Eu tenho momentos mais flexíveis. Aí nesses momentos eu consigo ali discretamente fazer alguma outra coisa que não seja do trabalho, né? E que é importante também para mim, como por exemplo interagir aqui com vocês. Olha, como se diz, se o caldo não engrossar mais ainda, se as coisas não piorar mais ainda, eu estou tentando assim refrescar minha mente, assim, né? Aliviar minha mente, tentando me tirar daquele mar de pensamentos ruins, né? De só pensar que vai acontecer coisa ruim. Eu tô tentando enxergar um outro lado. Não, pode ser que não dê nada, às vezes ela tá fazendo tudo isso aqui. É uma questão assim, para que eu não fique doente, né? Para que eu não me adoeça. Porque aí, se eu entrar nessa vibe aí só dos pensamentos negativos, daí a pouco eu tô com uma crise de ansiedade, tô depressivo. E aí isso não é bom, né? Não vou nem dar conta de trabalhar, vou deteriorar a minha saúde.
Não é questão que eu tô querendo me botar numa zona de conforto e não tomar as devidas precauções, né? Não ficar atento. Mas eu fazer o equilíbrio, né? Fazer o meio termo aí. É isso que eu estou tentando. Aqui eu faço uso de muito do conhecimento adquirido e das psicoterapias que eu fiz aí ao longo da minha vida. É a autoajuda, a autoanálise. Mas assim, uma pergunta que foi feita pelo inscrito, e essa pergunta ela foi muito respondida aqui, porque quando eu botei o texto à tarde, eu não fiquei acompanhando agora à noite, agora após as 21 horas, porque eu tirei um tempo e fui ler e ouvir muitos comentários aqui, né? E vocês perceberão, se vocês ouvirem aqui a minha fala, vocês irão perceber que o que vocês colocaram lá na aba comunidade coincide também com o meu pensamento. Porque o que eu. Imagine assim, eu respondi um inscrito sem ter visto o que vocês escreveram na aba comunidade. E aí bateu certinho, eu digo, olha, a minha visão foi a visão de uma grande parte aqui dos inscritos, né? É o óbvio. Então eu pensei, é uma coisa muito óbvia, né? Deixa eu só conectar aqui. É porque à tarde eu conectei na internet lá da escola. Agora, conectar aqui. O que foi a pergunta do inscrito? O inscrito queria saber. Ele estava achando assim que não seria. Ele colocou várias situações, vários questionamentos. Ele ficou assim, Vitor, será se foi alguma pessoa que eu até fiquei assim, será se ele acompanhou fielmente os conteúdos, né? Porque eu até expus, foi um conteúdo bem trabalhado aí, essa questão da Elaine, né? Aqui eu não sei, eu acho que é o quarto ou o quinto conteúdo que eu falo sobre ela. Ele me perguntou se ela mirou em mim, foi porque alguém expôs para ela o fato da minha viagem, né? Ele centralizou muito. Para ele essa questão da viagem contou muito, né? O, se eu dei brechas, né? Se eu fiquei dando brechas, qual era o acesso, qual é o acesso que ela tinha à minha pessoa. E assim, de fato, onde é que começou mesmo? E qual foi o motivo, né, que gerou essa coisa dela focar em mim, né? E aí eu fui respondendo. O que que eu vou fazer? Eu não vou. Eu acho que vocês vão perceber que até nos momentos que foi alguns áudios aqui que eu mandei para ele, eu achei tão bom aqui. Eu peço até uma consideração aqui que eu fiquei o tempo todo oscilando durante a minha fala. É o vício de tanto eu gravar aqui pro canal, porque tinha hora que eu tava falando como se eu tivesse eu centrado ali falando para ele, ainda bem que em nenhum momento eu citei o nome dele aqui, né? Pelo que eu percebo, ele usa o próprio nome dele aqui no Telegram, mas esse nome não foi revelado aqui, né? Em nenhum momento. Tinha momentos que eu ficava centrando nele, mas de repente a minha cabeça parece que eu tava falando aqui no canal, porque de repente eu tava falando no plural, né? Olha pessoal, olha vocês, aí eu ficava, opa, não, pera lá, eu tô falando com o meu inscrito aqui, né? Eu fiquei oscilando nessa questão, primeira pessoa e terceira pessoa, né? Dos pronomes. Mas eu acredito que vocês entendem, né? E assim, eu achei boas as minhas respostas, que eu fiquei, quer saber? Vou mandar essas respostas lá no canal. Mas eu creio, pessoal, que o primeiro ponto, né? Vocês vão ouvir, né, as minhas respostas, mas eu vou fazer algumas considerações iniciais aqui. Tentarei não ficar sofrendo tanto por antecipação, para que eu não adoeça com isso aí. Infelizmente, eu sou vítima dos gatilhos, isso aí é os famosos gatilhos. É uma situação que estava adormecida, né? Desde que a Jezabel, o último caso que eu tive de assédio foi da Jezabel lá na escola, né? A coordenadora. Ela adoeceu, deu uma sumida aí do mapa. Aí, assim, eu entrei numa zona de paz, de conforto. Vocês podem perceber, eu não vinha tendo esse problema. Um tempo desse teve um caso, né, de uma loira lá na academia. É incrível, pessoal, que é assim, quando é uma mulher, uma qualquer que surge aí por acaso no meu caminho, eu até consigo tirar mais rápido, sabe? Agora uma que já é, tipo assim, já é uma conhecida das antigas, já tive convivência. Gente, um caso desse aí, eu juro pra vocês, eu tô assim, perplexo, sabe? Eu tô perplexo, porque nunca passou na minha cabeça que essa Elaine iria mirar. Eu sei que já tinha um álibi aí, né? Que foi a questão dela ter casado com um rapaz que tinha idade de ser filho dela, um jovem, mais de 22 era 23 anos mais novo que ela,
Mas nunca passou na minha cabeça, assim, sabe? A forma, assim, como ela tratava, como ela me tratava, a forma como ela lidava comigo, eu digo, não, eu sou o miguxo dela. Eu me via mais nessa posição, né? Digo, o máximo que eu sou na visão dela é um miguxo, né? Nada mais que isso. Não, ela nunca vai ter, assim, nunca passou, nunca, assim, que ela fosse mirar em mim nesse sentido. Até poucos dias atrás eu não tinha essa percepção. E eu tô assim, chocado, eu tô assim, perplexo, né? De certa forma. É, deixa eu ver o que, que vai acontecer. Eu vou tentar restabelecer, ficar tranquilo, né? Manter minha paz e deixa eu ver, né? Que eu venha ter as devidas reações quando à medida que aquilo for acontecendo. O grande desejo meu aqui é que daqui pare, né? Que com esse bloqueio que eu fiz, né? Que ela possa, mesmo que ela escume, né? Fique escumando de raiva, mas que ela me deixe em paz. Mas eu também trabalho com a outra hipótese, que é ela vir pra cima mesmo, com tudo, né? Tipo assim, não vou desistir do que eu quero. Eu acho que é esse o pensamento que paira, né, na mente. Não vou desistir do que eu quero. E aí ela sabe que ela socialmente ela é apoiada nesse sentido. Ela recebe todo tipo, é o apoio da maioria das pessoas, então é por isso é o que garante dentro dela esse direito, né? Ela se vê com esse direito. Enfim, é esperar para ver aí, ficar atento e não sofrer por antecipação. Mas também, eu acho que isso vai acarretar sim, que eu não vou estar falando muito disso esses dias, tá? Hoje eu estou falando mais uma vez, porque eu já tinha até falado para vocês, gente, é capaz que eu ainda vou voltar com esse assunto. Essa história não vai resolver assim tão rapidamente, né? Um estalar de dedos. É possível que eu volte aqui, estou voltando mais uma vez. Mas eu digo assim, se o bloqueio deixar quieto, eu também vou deixar vocês quietos, né? Porque eu também, quando eu fico muito assim, batendo muito na mesma tecla com o assunto, de repente eu começo a ficar assim meio sem jeito aqui, né? Acho que eu estou incomodando vocês. Eu tô molhando a garganta hoje aqui com suco de caju. Ah, eu sabia que eu estava esquecendo de mais um detalhe, é porque este detalhe, ele não vai ser dito. Eita, agora é o celular que está descarregando aqui. Ainda bem que vai ser só essa fala, eu não vou ficar usando ele, né? Que é perigoso. Os áudios estão no Telegram, mas o Telegram eu vou descarregar do próprio computador, que eu tenho o meu Telegram lá e o celular vai ficar quietinho aqui, dando carga. É... Queria falar aqui uma coisa que foi muito dito aqui. Esse comentário eu vou responder aqui, né? Vários inscritos falaram hoje na minha mãe, né? Eu oscilo entre genitor e mãe. Hoje eu vou usar o termo mãe aqui, né? Pessoal, assim, eu até respondi já umas mensagens lá, né? Uns inscritos falaram assim, Vitor, mas sua mãe tem um histórico, né? Desse problema, né? O problema da agressividade e tudo. Teve um inscrito que até falou, suspende esse remédio dela. Pessoal, assim, essa hipótese de suspender o remédio, isso aí, hipótese alguma eu posso fazer. Não é recomendado, né? Fazer esse tipo de coisa. Pode ser ruim até pra mim aqui, né? Então o remédio não. Há um tempo. Só porque o médico reduziu a dosagem do remédio, eu já comecei a perceber que a coisa. Tipo assim, já não, pensa assim, ó, um exemplo. O remédio era. Os remédios pessoal, pra vocês terem uma ideia, a minha mãe toma um remédio de 500 miligramas. Ela toma comprimidos grandes, assim, uns comprimidão que eu. É porque eu não lembro agora o nome do remédio. Ela tem remédio de 200 miligramas, 500, 400. Acho que se tiver de 5 remédios, acho que deve ter um ali que é abaixo de 100. Então, assim, é uns remédios forte e dosagem alta, sabe? E uma vez, isso porque eu fui no psiquiatra, numa consulta dela, eu fui me queixar, né? Na época, não foi nem assim, queixa de agressividade dentro da casa. A minha queixa era porque eu dormia demais. Muitas pessoas, até a minha irmã, isso foi na época que eu falava com a minha irmã, e eu pensei, isso não é normal, sua mãe ficar dormindo um tanto de hora desse, tem que tirar esses remédios, tem que reduzir. Eu me lembro quando eu fui na Holanda visitar minha irmã, eu conheci uma amiga dela, inclusive essa mulher hoje. Ela não é mais amiga da minha irmã, mas até hoje eu ainda vejo ela. Se eu entrar no Messenger, ela tá lá, né? É uma morena, ela é casada com um holandês lá, mas é uma pessoa muito simpática. Uma mulher assim da minha idade.
Aí eu sei que numa festinha lá, eu conversando mais ela, lá, ela comentou que a mãe, era um caso assim similar a esse meu, ela falando que a mãe dela mora no estado do Tocantins e é esquizofrênica também, esquizofrênica, depressiva. Só que assim, não me convenceu muito a história que ela me contou. Aí ela falando que a mãe dela vivia dopada de remédio, dormia muito, não fazia nada. Aí ela, Vitor, cara, eu fiz foi mandar eu daqui, porque ela me falou que quem cuida da mãe dela lá na cidade é uma irmã dela. Falou, minha irmã que cuida de minha mãe lá e. Só que essa mulher, eu falo que ela é diferente da minha irmã, porque ela, por já ter cidadania, me lembro quando eu acompanhei ela durante um bom tempo através do Facebook, direto ela estava aqui. Ela passava uns meses lá na Holanda, mas todo ano ela vinha. E ela ia, pelo que eu sabia, um dos motivos era por causa da mãe dela. Aí ela me contando que a mãe dela vivia desse jeito, né? E eu comentei do meu caso aqui também. Ela, não, lá nós fizemos foi tirar esses remédios, sabe? Não fica dando esses remédios, tira esses remédios da sua mãe e tal, porque não pode. Lá a mamãe vivia desse jeito e tiramos, é bom é dar remédio natural. Depois eu não soube, dizendo ela que a mãe dela que tirou o remédio ficou bom, né? Aqui, uma vez eu fui me queixar pro psiquiatra da questão porque eu dormia demais, né? Eu falei pro médico, eu falei, doutor, mas a pessoa parece que não vive, não é normal uma pessoa dormir tanto assim. Aí o médico foi reduziu a metade. Falou, não, então ela vai tomar a metade, né? Do remédio, mantém os mesmos, mas reduz pela metade e manda ela deitar mais cedo. Vamos ver, se ela deita mais cedo, talvez ela acorde mais cedo, né? Pessoal, pois eu falo para vocês aqui, durante 15 dias, foi só reduziu pela metade, a mulher não dormia. Eu estou falando porque eu estava aqui, não dormia, amanhecia o dia, várias noites assim, ó, várias noites, sabe, sem dormir, não conseguia dormir. Ela ainda ficou 2 semanas assim, aí já estava adoecendo mesmo, estava entrando num quadro de pior, aí eu retornei, aí o médico o psiquiatra não era daqui, vinha só de vez, tinha as datas, né, de vir aqui, mas sempre lá fica 2 clínicos geral, para dar o suporte, né? Aí procurei, me lembro que foi até uma médica, aí a médica, não, pois volta ao normal, volta o que era antes, dê a medicação igual estava antes. Voltou a tomar a medicação como antes, voltou a dormir. Só que aquele sono, né, é o famoso sossega-leão, né? Mas hoje, sinceramente, eu prefiro que seja assim, sabe? Que permaneça assim. É a forma que é possível de manter o convívio. E veja vocês, né? Veja vocês que mesmo tomando essa medicação, ainda acontecia o que acontecia, né? Não preciso repetir aqui, né? Vocês já lembram aí que hoje eu mudei muito a minha postura. Mas feita aí essa explicação de que não pode se não pode reduzir a dosagem, que dirá tirar, né? Tirar é que não pode mesmo. Mas ela tem a lucidez dela. Ela tem a lucidez dela. Eu sempre defendi isso aqui, né? Que ela tem consciência. Inclusive a medicação, ela atua nessa parte de manter, de restabelecer. Não é uma consciência como nós aqui que não temos esse tipo de problema, mas tem, ela entende as coisas. É dentro do grau dela, né? Até dentro do limite dela, enfim. Como, por exemplo, essa situação eu estava guardando comigo aqui, até pelo costume, eu já peguei, em junho, mês que vem fará um ano, né? Mês que vem eu estava até já projetando aqui na minha mente que, falei, mês que vem, sei lá, ali no meu aniversário, ou depois do aniversário, eu vou fazer um conteúdo puxando assim, olha, um ano, né? 12 meses depois de uma crise, né, que eu tive. Pensem que vai ser um conteúdo assim especial, eu falo aquela quando eu tive o impulso, né, de sair de casa, aquela coisa, né? Vai fazer um ano agora. Depois eu vou preparar um conteúdo especial sobre essa questão aí, né, essa trajetória de lá até aqui e como que está hoje, como é que eu me sinto hoje, né? Enfim, uma grande mudança que teve foi assim o desligamento. Foi a única saída que eu vi. Eu digo, que eu não tive forças para ir morar sozinho, né? Eu vou me desligar mesmo aqui dentro da convivência. E me desliguei muito. Então, assim, eu perdi aquele hábito de ficar compartilhando. Então, eu estava passando por essa situação com essa mulher. Muitas vezes, quando eu gravava sobre esse assunto, inclusive eu estou gravando nesse momento aqui, já são
11h23 e 10 minutos, ela já está deitada, né? Eu creio que já devo estar dormindo, mas se não estiver dormindo, também do quarto aqui não escuta, que ela dorme. Nossos quartos ficam na extremidade, o quarto dela fica lá no fundo da casa, é o penúltimo cômodo, depois do quarto dela só tem um banheiro. E o meu fica praticamente na frente aqui da casa. Então, e tudo é forrado, eu acho mais difícil ela até entender se caso ela esteja acordada lá dentro do quarto dela. Mas eu não vinha comentando, eu não vinha comentando, assim, eu fui cortando esse hábito, então eu não sou de estar compartilhando. Mas hoje eu compartilhei, e foi depois que eu cheguei, assim, depois que eu cheguei da escola que eu comentei. Aí eu chamei, né, lá na cozinha e partilhei. Eu falei, olha, eu tô passando por um problema. Eu falei, hoje eu vou dar um ponto final, eu espero que seja um ponto final, mas não tem nada garantido aí, né? Não tem nada garantido. Assim, pode ser que a situação se agrave. Eu não entrei em muitos detalhes, né? Eu contei assim um resumo para ela. Contei um resumo. Eu tô caminhando aqui dentro do quarto. É porque eu vim ver um negócio bem aqui do lado da minha cama. Enfim. Eu falei, pode ser. Eu falei, eu digo, é só uma coisa que eu quero alertar. Eu digo, é uma coisa que eu quero alertar. Se porventura, essa mulher descobrir onde eu moro, descobrir que é cidade pequena, ela pode acontecer dela descobrir. E ela vem bater no portão aqui. Eu digo, existe uma situação assim que na minha visão, eu acho que seria melhor a senhora tomar a frente. Eu falei, porque se eu tomo a frente, se eu vou lá no portão para atender, para brigar, para dizer um desaforo para ela, isso pode ser usado contra mim. Isso pode ser usado contra mim. Então, essa parte aí, se por acaso ela chegar, eu acharia melhor a senhora ir lá resolver pessoal. E assim, foi no modo automático, na hora que eu falei. E eu senti até um certo, assim, como é que eu falo? Uma certa raiva por parte da velha aqui. Eu ouvi a seguinte frase dela. Eu vou repetir exatamente como ela falou. Eu, eu acho que vocês vão até rir. Possivelmente vocês vão rir dessa frase. Assim, o pessoal, a velha fechou a cara na hora que eu contei isso pra ela, sabe? Aqui, existe uma expressão que é muito comum dos nordestinos e nortistas. Minha mãe é uma nordestina, maranhense, né? Até hoje ela tem. Minha mãe tem muito palavras do sotaque maranhense. É o ciá, né? Ciá, minha irmã. Quantas vezes eu escuto a minha mãe, se ela estiver conversando com outra mulher, ela fala aí, minha irmã, isso assim, assim. Que mais? Eu me lembro no Facebook tinha muita tabelinha de expressões dos maranhenses. É até engraçado. Um é égua. É muito comum a mulher maranhense chamar outra mulher de égua. E eu escutei a velha falar assim. Oh meu Deus, isso não é coisa pra rir. Eu já tive tão angustiado com isso, mas eu tô num momento assim mais calmo, né? Ela disse assim: deixa essa égua sem vergonha aparecer aqui no portão de casa, tá? Você não precisa ir lá, não, tá? Pode. Aqui, pessoal, pelo menos quando eu tô em casa, né? Se eu estiver em casa, geralmente quem é mais assim de atender o portão é a velha aqui, sabe? Tem vezes que eu tô aqui dentro, aí se ficar batendo muito e eu ver que a velha não foi atender, eu abro a janela aqui e já olho. Se eu vi que ela não abriu, aí eu vou lá abrir. Aí é só se ela estiver dormindo ou estiver lá pro fundo do quintal, não escutar, mas geralmente ela é mais de abrir, ficar abrindo o portão. Então ela falou assim, ela não pode deixar. Eu falei, na hora que você estiver aqui, eu só quero saber quem é. Depois tu me mostra uma foto dela. Me mostra uma foto dela e deixa essa égua aparecer aqui. Deixa ela aparecer aqui que eu vou... Quem vai resolver isso aí sou eu, tá? Ô, pessoal, na hora que a velha falou isso, eu não vou mentir pra vocês, eu comecei a rir. Aí eu falei assim, eu falei, eu perguntei assim, eu falei, mãe, o que a senhora vai fazer? O que a senhora vai fazer com ela? De repente, se ela aparecer no portão,
Aí eu tô tentando lembrar como é que ela, mas foi muito engraçado, assim, o jeito, assim, ela falou num tom de raiva, sabe? Mas, assim, pra mim foi engraçado o jeito. Mas seria mais ou menos assim, a fala que ela imitou ali pra mim. Ela dizendo, o que é que você quer aqui com meu filho? O que é que tu quer com meu filho? Você foi convidado? Alguém te convidou pra estar aqui na minha casa? Você deu fora daqui agora. Deu fora daqui agora. E a minha mãe, pelo menos uma vez já aconteceu aqui, que foi em 2019, quando uma senhora que mora 3 quarteirões daqui da minha casa veio tentar forçar que eu casasse com a filha dela. Uma louca também, esquizofrênica, e que eu já tinha rejeitado. Foi até que foi um caso muito conhecido aqui, que o Dark Peel até... Olha, aqui vai ser o contrário, a minha mãe vai tomar mais ou menos a atitude. Que você lembra que o Dark Peel falou isso? Vá se fuder, sua vagabunda. Some daqui agora. Desaparece daqui agora. Foi mais ou menos. Só que a velha aqui, ela não usou, assim, tantos palavrões como o Dark Peel usou, né? Mas seria mais ou menos nessa linha. Eu me lembro da outra vez, ela pegou um cabo de vassoura. Aí eu lembrei disso e perguntei. Eu digo, quando se perceber que é ela, já deixa um cabo de vassoura ali perto do muro ali, que aí na hora que precisar, o cabo de vassoura já tá lá. E aí eu fui bem sincero, eu digo, olha, eu acho que era melhor. Eu falei, porque se é a senhora que expulsa, eu digo, a senhora é a proprietária da casa, né? A casa está no seu nome e a senhora é mulher, né? É mulher, é melhor peitar essa outra mulher. Por exemplo, se ela querer se vitimizar, ela for na delegacia, não dá muita coisa, né? Pessoal, eu poderia até dizer aqui para vocês assim. Eu poderia até dizer assim para vocês, não, ela não vai aparecer por aqui não. É por saber ela sabe do histórico. Desde quando eu trabalhei com ela em 2010, que eu convivi com ela, ela sabe desse histórico aqui em casa. Que a minha mãe faz tratamento psiquiátrico. Só que a visão que ela tem, e assim, ela tem uma visão sobre a minha mãe, exatamente a visão que eu passei para ela, porque lá atrás, nos tempos que eu estava, digamos assim, na zona de conforto, né? Eu era muito tolerante, aguentava tudo, né? Então eu não era de estar falando mal, né? Então eu dizia assim, eu falei, não, mas lá em casa minha mãe tá normal, ela toma os remédios dela, dorme, tá controlado, tá o quadro controlado. Então a visão que ela tem, falo porque já aconteceu na ocasião que eu reencontrei ela em novembro, né? Ela falou assim, e sua mãezinha, né? E sua mãezinha, como é que tá? Tá tudo bem com ela lá? Ela perguntava às vezes, né? Eu falei, não, tá tudo bem, tá lá fazendo o tratamento dela. Tá tudo sob controle. Então, eu acho que ela tem uma visão assim, não, a mãe dele toma os remédios, é controlada, dorme muito, né? Não, eu posso chegar lá e dominar. Eu posso chegar lá e dominar. Só que eu digo uma coisa pra vocês, se ela fizer isso aqui, ela vai ter uma surpresa muito grande. Porque a velha aqui, pessoal, é assim como muitas mulheres casadas, bate nas amantes, briga com as amantes por conta de preservar o seu provedor, né, manter ali a sua provisão, não perder o provedor, é mais ou menos a linha. Eu não vou. Seria muita hipocrisia da minha parte eu negar isso aqui. É isso aí, meus amigos. Não é uma questão de amor. Ah, sua mãe te ama. Nossa, ela gosta tanto de você, ela tá fazendo isso para te proteger. Não. Isso aí é mais para proteger ela. É para proteger o lado dela. Tipo assim, não é para dividir o recurso. Eu não quero esse inferno aqui dentro da minha casa, né? Essa casa cheia de menino. Então, se ela tá pensando mais no lado dela. Eu digo para vocês aqui, se no lugar dessa mulher bem aí, por exemplo, fosse uma menina novinha, fosse uma mulher de 20 e poucos anos, bonita, solteira, sem filhos, e eu contasse, era bem capaz da velha estar dizendo, oh, meu filho, por que você não casa? É uma moça, não é solteira, não tem filho, casa, dá uma chance para essa moça. Eu lembro dos tempos da Andréia, nos tempos da Andréia, ela me incentivava, porque a Andréia não tinha filho, a Andréia era concursada igual eu, solteira, né, livre, então ela já tinha uma outra visão, é muito diferente. Assim, a visão que ela tinha sobre a Andréia era muito diferente do caso dessa Elaine agora, né? Uma velha com 7 crianças e mais uma filha adulta, né? Muito diferente. Então ela já vê essa questão aí, é tipo um risco, né? É um risco. Também assim, não puxando o saco, mas já deixei bem claro aqui que no passado a minha mãe ela foi mais red pill comigo do que meu pai. Meu pai, por ele eu tava enrabixado aí com uma mãe solteira, com qualquer vagabunda por aí, né? Já a velha aqui, ela já foi mais conselheira nessa parte, entendeu?
tomar cuidado, né, dos riscos. Eu nunca me esqueço do inscrito falar, né, tua mãe conhece a própria raça, né, entre elas, né, é mulher. Já meu pai era o Blue Pillzão. Então, eu acho que eu tenho pelo menos essa. Aqui já teve gente no canal e já teve gente no meu convívio. Uma pessoa mesmo foi a senhora Júlia. Ela já falou pra mim, ela disse, não, tu pode ter várias desvantagens de morar com a sua mãe, mas uma vantagem que você tem é essa, porque eu te digo uma coisa, se tu morasse sozinho e essa mulher descobrisse, ia ser mais difícil pra você. Então, assim, a tua mãe aí nesse contexto, ela acaba sendo uma barreira de proteção pra ti, é tipo um escudo. Então, assim, muitas mulheres, elas não se atrevem, não é porque elas te respeitam, é por conta da tua mãe, elas têm medo da sua mãe, não é de você. Então, assim, eu tenho esse respaldo, né? Eu não vou duvidar. Espero que não aconteça, né? Eu espero que não aconteça isso. Mas, assim, vamos ver o que acontece. A partir de agora, eu vou tentar manter a minha tranquilidade, né? Me manter mais tranquilo, focar, até porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tô correndo atrás de uma cirurgia, né? Pessoal, tá dando tudo certo. Hoje eu já fiz raio-x, hoje eu fiz um eletrocardiograma. Quarta-feira eu vou fazer uma ultrassonografia da parede abdominal. Quinta-feira tem uma bateria de exames laboratoriais para fazer. Eu acho que só vai ficar uma coisa para outra semana, que é a consulta com o cardiologista. Que inclusive amanhã eu já vou tentar fazer o agendamento. Eu estou com o encaminhamento aqui, que é para pegar o laudo, né? Junta-se todos os exames e leva para o cardiologista, que ele vai dar o chamado risco cirúrgico. Aí tô correndo atrás aí da minha. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu com tanta coisa, eu tô correndo atrás dos exames da minha cirurgia, eu tô com cinco, deixa eu ver, 5 diários para fazer das minhas turmas, que agora no mês de junho é bem mais trabalhoso, é o diário, tem uma série de coisas que eu tenho que entregar, eu já falei, eu quero entregar, pensa assim, no dia que for para me operar, se for daqui 2 semanas, 3, eu quero me antecipar, porque quando disser assim, tal dia eu vou operar e ainda não terminou as aulas, eu já quero mandar tudo no e-mail, né? Ó, tá aqui, ó, tá tudo, toda a minha documentação tá aqui, para não ficar nada pendente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô com tanta coisa, né? Trabalho, tô correndo atrás da minha cirurgia aí, dos exames, e ainda mais um problema desse. Mais uma pessoa fazendo isso comigo, né? Mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Se o problema não avançar para frente, eu também eu vou, assim como eu compartilhei um dia da Jezabel, né? Um dia eu sempre falei, eu cheguei e falei, olha, eu tô vivendo tempos de paz, né? A Jezabel não tá mexendo mais comigo. Eu tentarei também, eu também farei o mesmo sobre esse caso aí da Elaine, né? Da Elaine. Agora vocês vão ficar aí com as minhas respostas ao inscrito, né? Um inscrito que me fez umas perguntas. Eu acho que só pelas respostas, porque na hora que eu vou responder, eu falo assim: pausei aqui porque você me perguntou isso, isso e isso. Aí eu vou e respondo, né? Então você, mesmo sem a fala do inscrito, vocês irão entender qual é a dúvida. E entenderão também qual é a resposta. E eu queria muito que vocês respondesse e participasse. Muito, muito obrigado aí pelo apoio, tá? Teve muita gente que compreendeu, teve muitas sugestões, recebi broncas também, né? Teve muitos inscritos que acharam aí que eu tenho minhas parcelas de culpa. Acho que até um certo grau tenho, sim, né? E na pior das hipóteses, meus amigos, se acontecer dessa mulher querer avançar mais ainda o sinal, né? Perturbar mais, eu venho aqui, né? Aí é a hora que eu tenho que me preparar para a guerra, né? Mas, enfim, é isso, tá? Ouçam o que eu falei aí e considere como despedido o que eu tô falando aqui no início, porque lá eu me despeço mais do inscrito, né? Que eu tava gravando para ele. Então é isso aí. Bye, bye. Eu vou fazer mais um complemento aqui, ainda na minha fala, um detalhe aí que eu esqueci, e foi até também resposta de um inscrito no Telegram. Vocês percebem que aqui eu não centralizei muito assim, tá lendo comentários lá do YouTube. Eu tô centralizando mais em quem me procurou específico no Telegram.
Por exemplo, teve um inscrito que ele queria saber, ele ficou curioso para saber como foi a abordagem, né? Assim, o que que ela fez, o que que ela falou comigo, enfim. Eu vou tentar assim resumir aqui para vocês. Eu sempre vinha falando que ela estava dissimulada, né? Ela estava dissimulada, eu estava percebendo assim nas entrelinhas, era uma coisa mais sublimar. Eita, eu tô falando aqui com vocês e vocês vão ter que tolerar um barulhinho de um ventilador aqui, viu? Mas vai ter que passar, porque tá quente. Eu já liguei muito o ar agora cedo mais cedo, quando eu deitei para dar uma cochilada. Só um momento aqui. Aí, assim, eu falo que foi mais uma tacada dela, né? De repente, nós já estou falando aqui nas horas de terça-feira, entre domingo e segunda, de repente começou a vir muitas mensagens, tanto no WhatsApp como no Messenger. Ela me localizou no Messenger e começou a mandar mensagem lá. Só que eu não estava abrindo, eu estava evitando até de olhar, né? Uma forma é aquilo que eu já falei, né? Eu estava usando essa dinâmica. Eu vou ignorando, até ela se tocar e parar com isso. Só que aí, hoje à tarde, estando eu na sala, eu resolvi olhar, abri o Messenger. Vocês acreditam, em pleno horário de expediente, toda hora pitava. Mensagem dela, né? Quando eu fui olhar, eu digo pra vocês que eu nem li tudo. Eu não li tudo que ela mandou no WhatsApp e no Messenger, porque, só lembrando, ela não é minha amiga no Facebook, ela me localizou, ela conseguiu me achar no Messenger, ou no Facebook, e se dirigiu ao Messenger, que é possível sim mandar mensagem, mesmo que a pessoa não seja amiga. Quando eu fui olhar, tinha áudios, tinha textos e também muitas mensagens que eu percebi que foram encaminhadas. Eu até teve algumas mensagens que eu até fiquei assim, será que ela tá, porque não tem assim encaminhado? Aparece quando a pessoa encaminha uma mensagem no WhatsApp, também no Messenger. Era assim, tinha mensagens, aquelas coisinhas muito fofinhas, sabe? Muito melosas assim, que tipo assim, clique aqui, aí você clica, aí aparece um coração, eu te amo, e outras mensagenzinhas. Outros eram textos que eu acredito que ela achou na internet, textos românticos, sabe? Muito românticos, que ela achou na internet e mandou pra mim, copiou e colou. E nos áudios mesmo, assim, ela escancarou, sabe? Escancarou mesmo, assim, de falar mesmo. Olha, eu quero você, sabe? Eu tô apaixonada por você. Fala comigo, vamos conversar. E assim já. Aí parece que ela tentou, assim, usar a dinâmica assim. Poxa, eu tava cobrando muito, eu tava muito incisiva, né? E ele se afastando. Então agora eu vou usar outra dinâmica. Eu vou passar o ar de uma mulher mais dócil. Então ela tentou passar isso pra mim. Um ar assim mais romântico, mais dócil, mais carinhosa comigo. Só que, como eu já sou redpilado, isso aí não me ilude, né? Por exemplo, você vê o tanto que é diferente, né? Eu me lembro nos tempos, em 2013, quando caso parecido ocorreu-me, que foi com a Andrea, ocorreu situação semelhante, a pessoa super carinhosa, tão atenciosa. Qual foi a consequência? Acabei me apaixonando na época. Eu carentão, sozinho, ainda naquela expectativa de achava que ainda poderia um dia arrumar uma mulher, ainda estava disponível, né? E aí embarquei naquela barca furada, né? E passei tudo que eu passei. Pois ela tentou usar essa tática comigo. Só que em vez da reação ter sido uma reação ronquipio, como eu sempre costumo fazer, ficar dando risada, não, isso me gerou um pouco de pânico. Eu fiquei com um certo pânico, assim, apavorado, porque eu pensei, meu Deus do céu, pra chegar assim, pra estar fazendo isso, né? Porque tá muito incutida, né?
tá muito incutida. Tipo assim, eu quero, eu vou conseguir de um jeito ou de outro. Falo assim à luz da experiência, né? Mas já dei um bloco, né? Em ambos os aplicativos, no celular, se ela tentar me ligar, ela não consegue também, nem passar mensagem. E aí, como eu bem disse, aí aguardar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias. Se ela vai aceitar ou se ela vai querer encampar em uma luta contra mim, né? Não me ilude isso aí. Agora sim, bye bye. Eu estou ouvindo você, aí eu resolvi pausar o áudio aqui, porque se eu deixar lá pro finalzinho eu esqueço. Você perguntou assim, como, foi a primeira pergunta que eu ouvi aqui, né? Como é que essa mulher descobriu que eu manjo, né, desses assuntos de passaporte? Foi o seguinte, tu lembra quando eu contei, quando eu comecei a falar dela, eu disse que em novembro do ano passado eu a encontrei num supermercado. E eu nunca ia passar da minha cabeça que essa mulher ia evoluir para esse tipo de situação que ela criou comigo agora, né? Mirar em mim. Então naquela ocasião ela falando de trabalho, que tinha pedido remoção e que queria que ia morar aqui na rua, né? Que antes ela morava numa comunidade distante aqui da cidade. Conversa vai, conversa vem, ela pede meu telefone. Me passa teu telefone, que uma hora se eu precisar falar contigo, eu tenho teu telefone, aí eu dei o número. E ali a gente começou uma interação, ela entrava em contato, ligava às vezes. E aí foi quando começou aquela história lá do da minha ida, não, dela procurando o velho lá dos Estados Unidos. E concomitante, também eu estava na minha programação, né, de ir para os Estados Unidos. E ali entre janeiro e não, de dezembro até abril, foi o trem que eu mais fiquei assim envolvido, foi na organização dessa viagem. E eu cheguei a comentar para ela. Teve uma época que eu comentei até que ela estava me pedindo para mim se eu podia encontrar esse velho quando eu fosse em Nova York. Então ela acabou sabendo. Ela acompanhou. Como ela tem meu número salvo e eu tinha o dela, agora mesmo no período que eu viajei para lá, ela acompanhou as imagens que eu publiquei nos meus status. E incrível é que eu percebi que a pressão aumentou, mas foi depois que eu cheguei dessa viagem. Eu acho que ela foi assim, olhou, né, para a situação, poxa, ele é professor, né? Igual ela é tão concursada quanto eu sou, ela é da mesma época que eu, o salário é o mesmo. Ela pensou, poxa, a situação dele não é tão ruim. Não tem filho, é solteiro, aí pode até viajar pro exterior. Não, que é isso. Aí isso aí com certeza já deve ter incomodado, né? Assim, ele tá gastando dinheiro assim, ele tem que gastar comigo, me ajudar a criar esses meninos. Aí como ela começou a idealizar tudo isso na cabeça dela. Mas foi lá atrás, né? Moça, eu não. Eu não sei, realmente foi uma ingenuidade minha, porque ela já tinha sido casada com um cara bem mais novo, né? E eu, na minha cabeça, assim, eu. Um dia que ela falou uma frase assim. Ah, porque eu quero um cara que tenha condições, né? Eu preciso de um homem com situação boa, né? Pra me ajudar. Eu pensei, eu não tô nesse perfil, não. Ela quer alguém. Tem que ser um cara muito superior a mim. Então, assim, eu não visualizava eu nesse rolo aí, né? Que ela fosse mirar em mim. Mas vamos lá, acho que tu entendeu agora, né? Eu vou continuar te ouvindo aqui. E você faz mais uma pergunta, né? Você está perguntando como é que as pessoas ficaram sabendo que eu viajei. As pessoas começaram, de fato, saber antes de eu ir, já pela boca da direção, porque eu tive que apresentar um pedido. Ano passado, tu lembra que foi duas tentativas, né? Ano passado, era para ter ido em dezembro, não rolou. Depois remarquei para abril. Então, desde o ano passado, e ano passado foi um ano assim que houve até uma certa resistência. Por exemplo, uma escola não queria me liberar aos 10 dias de folga assim de uma vez. Eles queriam, não, toda semana você tira um dia. Então eu precisei apresentar documentos que comprovavam realmente que eu ia essa viagem. E falar, não, eu não quero pegar uma vez por semana, eu preciso de todos os dias porque eu vou viajar. Aí quando foi agora em abril de novo, inclusive eu tive todo aquele desgaste, adoeci e tal, e
Eu tô tentando lembrar um detalhe aqui. Ah, eu tive que pegar. Olha só. Eu sempre falo da imigração, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com essa imigração. Quando chega lá aqui pra barrar, a gente é fácil. Por exemplo, eu precisei pegar documentos assinados até pela gestão da dispensa no trabalho. Tipo assim, como é que você é professor em pleno mês de abril e você tá podendo viajar? Pensa assim, de repente eu tô lá e surge essa pergunta. Então eu levei um documento, endossado até em cartório, confirmando de como é que foi essa licença para mim viajar. Então estava tudo justificado, que de tal dia, eu fui liberado em função de folgas. Na justiça estava até um documento da Justiça Eleitoral anexado. Aí, tu sabe que mulher não guarda segredo, né? Isso aí acabou já começando a espalhar ali. O segundo ponto foi o meu status no WhatsApp, já quando eu estava lá, que aí eu fiz algumas publicações e tal. Só que esse meu status foi, eu digo assim, se comparado a uma rede social grande, era na média ali de 20 a 28 pessoas que visualizavam, eram meus parentes, eram alguns amigos próximos e algumas pessoas do trabalho. Mas foi no máximo 30 pessoas que acompanharam essas publicações no status do WhatsApp, algo ali em torno de 24 horas que ficava, né, online. Esta cidadã do relato lá foi uma, né, que de certa forma ela acompanhou, porque até então eu estava desarmado contra ela, né, assim, eu não estava imaginando que ia ocorrer esse tipo de coisa. Eu achava muito que eu ia me divertir, tu acredita? Eu achava que eu ia rir vendo ela correndo atrás dos velhos e os gringos, outros caras assim. Eu tava fora disso, sabe? Não, nunca ela vai mexer comigo aqui. E aí, esse foi o choque que eu levei agora, né? Olha, você cita, né, que você acha que foi assim por uma exposição. E ela. Eu realmente, assim, tem coisas aí que pra mim, assim, é um mistério, sabe? Fica assim um mistério porque a gente não sabe, assim, o que se passa na mente de uma pessoa. Às vezes eu posso dizer, não, foi tal, foi por isso, isso e isso, mas ele não sabe. Eu vou tentar, assim, de base daquilo que eu vivi, né? O que eu vivenciei desde o ano passado, né? Vamos contar, foi em novembro que eu conheci ela. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já vai para 7 meses que eu a reencontrei, que foi retomado esse contato, né? E eu acredito, assim, que lá atrás, eu posso até estar, talvez eu esteja sendo ingênuo, mas eu acho que em novembro do ano passado, quando ela me conheceu, ou quando ela me reencontrou lá no supermercado e pediu o número, eu acho que ali ainda não estava assim aquele projeto, até porque foi por acaso. Foi por um acaso, eu entrei, peguei um carrinho, entrei dentro do supermercado e estava ali andando, né? De repente eu encontro com ela, me lembro que ela estava com a filha dela, a filha maior de idade. Ela parou, ela ficou conversando comigo e ela mandou que a filha fosse já pegando umas coisas, botando verduras, fruta lá dentro do carrinho, que elas iam fazer compras também. Eu acho que naquele momento não foi uma coisa assim, ó, eu vou chegar, ela idealizou, ela planejou tudo na cabeça dela. Algumas coisas, um pouco do que eu vou falar aqui tem uma ligação com o que tu falou aí, né? Me acompanha aqui no raciocínio. Eu lembro que quando foi ali de janeiro até março, esse período, ela nunca deu em cima de mim. Ela nunca deu em cima de mim. Ela me chamava até de amigo, era um amigo, era. Ela falava dos gringos lá que ela estava entrando em contato. Olha, Vitor, eu encontrei um senhor, assim, assim, às vezes ela me pediu até opinião. O que é que tu acha, ô Vitor? Eu tô conhecendo, assim, ou eu tô precisando encontrar um companheiro. Eu meio que tava servindo ali de uma muleta emocional. Se fosse para dizer assim, não, eu tô fazendo um papel ridículo aqui, era esse, né? De muleta emocional. Mas aí, eu assim, mil vezes, se eu não tiver como escapar de uma mulher e eu tiver que, de repente, ser uma muleta emocional, ou acontecer um caso desse, ela querer vir casar comigo, querer jogar os filhos dela para me ajudar a sustentar, nenhuma das coisas é boa, né? Para esse tipo de mulher. Mas eu diria que ser a muleta emocional, ela é menos nociva, ela é bem menos nociva do que, tipo, que ela se arregimentou agora para cima de mim.
querer que eu me una a ela, que eu assuma, né, um compromisso, um relacionamento. Então eu estava ali. Aí eu na minha inocência, né, assim, achando que eu, igual eu falei nos áudios anteriores ali, né, eu acreditando que eu estava fora desse jogo, tipo assim, não, eu não faço parte dos caras que ela quer, né? Eu sou mais assim a figura de um amigo, de uma muleta emocional. Se brincar, ela deve até pensar o que muitas mulheres pensam, né? Mas esse bicho deve ser um gay, né? Até hoje não casou, eu juro que eu pensava que ela pudesse me ver dessa forma. Então eu nem me importava que ela tivesse lá no meu WhatsApp, que ela falasse comigo. Eu às vezes até me divertia um pouco, assim, com aquele histórico dela. Você vê que eu até levava isso pro canal, né? E você não percebia uma tensão em mim, uma preocupação assim, né? Eu me lembro que uma vez um inscrito falou, Vitor, toma cuidado com esses contatos, que vai que essa mulher viaja, né? Acontece um tráfico humano, e ainda pode sobrar pra ti. Eu lembro que um inscrito falou isso pra mim uma vez, numa mensagem lá em um de meus vídeos. Então assim, pra tu não se comprometer, né? Só fato de você dialogar, mas nada envolvia essa coisa de querer um relacionamento comigo. E eu nessa coisa de não me ver dessa forma, eu soltei. Eu falei pra ela, na verdade eu já tinha falado antes. Eu já tinha comentado em alguns momentos que eu tava organizando essa viagem, que eu ia passear lá e tal, e me lembro até dela ter pedido, quando ela estava na fase, dizendo que estava em contato com um senhor, um médico. Ela chegou até a me mandar o nome desse médico. Eu não lembro. Foto do velho mesmo ela não mandou, mas ela mandou assim, do lugar que ele atendia. Tipo assim, à frente de uma clínica, da mansão. Dizendo ela que a pessoa lá mandava pra ela, ó, essa aqui é a casa que tu vai morar, aqui é onde eu trabalho. Uma vez eu ainda falei pra ela, eu falei, manda a foto desse homem pra mim ver ele. Ah, não, ele não gosta de rede social, não sei o que. Aí também eu não insisti, né? E eu sempre comentando, ela chegou, como eu disse, né, ela chegou a pedir que quando eu fosse a Nova York, se eu poderia localizar o velho. Eu falei, não, minha amiga, não vai dar não. Eu falei, vai ser bem corrido minha ida lá, um passeio desse assim, às vezes em poucos dias não dá nem pra fazer tudo que tem pra ser feito. Aí eu ir caçar onde é que esse homem mora, sendo que ele nem me conhece, até perigoso, eu até pensei, né, até perigoso. Não, é perigoso pra mim, ou ele não gostar, né? Só que ela ficou com aquela coisa de que iria avisá-lo que um amigo dela estava indo e que, a pedido dela, eu iria lá, né? Conhecê-lo. Você viu, agora ela não tentou esses 2 dias agora, querendo que eu fosse querendo mandar um e-mail pro cara lá da Suíça entrar em contato comigo. Sempre ela tentando me envolver, né? Quando eu falo que essa mulher é perturbada, é isso. Hora ela tá incutida comigo, outra hora é incutida com os caras de lá e querendo que eu me colocar para intermediar diálogos. Pessoa problemática mesmo. Se a gente for bem perceber, uma mulher depois dos 40 que bota 5 filhos no mundo, igual que ela fez, já você vê que já não é muito comum. Não é comum esse tipo de coisa, sabe? E eu falo e acabo me enrolando na minha própria fala, né? Mas assim, vamos lá, para fechar aqui o raciocínio. Eu acho que se você me perguntasse assim, a partir de que momento, Vitor, tu acha que a Elaine projetou isso na mente dela, assim, eu quero ele, né? Não, ele é que tem que ser o meu marido, ele vai ter que me assumir, me ajudar aqui. Eu acho que isso aconteceu foi a partir do momento que ela viu eu lá nos Estados Unidos. Acho que talvez pra ela, antes, quando eu tava dizendo, olha, eu vou, acho que ela tava pensando até que era blefe. Até porque o mês de março quase todo e o início ali de abril eu fiquei com o coração na mão, sem saber se eu ia mesmo ou não. Peguei conjuntivite, depois peguei Covid. Então ficou aquela incerteza se eu ia ou não. Mas eu creio sim que a partir do momento que ela viu eu lá, quando ela viu nos meus status as fotos, eu lá, aí ali eu acho que ali foi a hora sim que veio a brilhante ideia, né, na mente dela. Pô, eu tô procurando um cara lá no exterior, sendo que tem um aqui, esse cara solteiro,
Vou te dar um exemplo aqui. Um dia desse, uma amizade que eu tenho aqui, a senhora Júlia, ela falou assim, Vitor, tem muita gente que até tem a condição assim financeira. A pessoa tem a condição, mas não tem a situação de fazer uma viagem dessa. É porque eu fiz um questionamento. Eu falei assim, que, por exemplo, na área que eu trabalho mesmo, eu conheço mulheres aqui que elas ganham mais que eu. Às vezes ela tem seus 20, 30 anos de serviço, que já tem uma longa carreira, tem mais progressões que eu, tem mais tempo de serviço que eu. Então, assim, o salário é maior do que eu, que só estou há 12 anos. E em outros casos mais, eu falei, ué, nós estávamos falando do sentimento de inveja. Eu falei assim, por que ficar com inveja, né? Se essas pessoas ganham mais que eu, não era mais razoável que ao invés delas ficassem com inveja, não, pera lá, ele foi, eu ganho bem mais, então eu vou economizar aqui, me programar e vou realizar isso também. Ele vai ser minha inspiração e não ficar com raiva, com ódio, com sentimento ruim. Às vezes até fala coisas assim desagradáveis, manifestando a sua inveja. Aí foi quando a Júlia respondeu, né? Ela falou, mas tem muita gente que até ganha mais que você, mas ele está tão endividado, sabe? Você não sabe a história da pessoa. Às vezes tem filho, financiamento de casa, de carro, é empréstimo de banco. Às vezes, na hora que pensa em fazer uma viagem, olha, eu gastei esse dia, não, mas se meu filho adoecer, e se esse menino adoecer, não vai fazer falta esse dinheiro aqui. Aí não vai. Ganha sim, eu ganho. Tipo, a pessoa às vezes até olha e diz, eu ganho mais que o Vitor, né? Mas eu não posso fazer essa viagem. Eu não posso gastar com isso aqui. Creio eu que foi mais ou menos a visão que esta mulher teve, sabe? Foi a visão que esta mulher teve. Ela me olhou e pensou assim, pô, a situação dele, né? Ele ganha o mesmo que eu. Ele é tão professor quanto eu. Mas assim, ele é livre. Se ele conseguiu ir lá fazer essa viagem, é porque a situação dele tá boa, ele não tá tão endividado, ele não tem um peso tão grande de responsabilidade, não tem filho, não tem mulher, tá de boa aí, a ver, não fez muita dívida aí, sobra. Pessoal, eu tenho certeza que todas as pessoas que me viram fazer essa viagem, no mínimo, pode ter pensado isso. Como que ele pôde, né, sendo que ele não ganha, assim, ele não ganha um salário tão alto. É porque não tem tanta dívida, não tem tanto compromisso assim que impeça. E eu acho que ela foi aí que os olhos dela se despertaram. Porque eu juro pra você, cara, pense assim, ó, antes de eu ir à viagem para os Estados Unidos, eu não tava tendo esse problema com ela. Ela conversava normal comigo, assim, ela não se oferecia pra vir aqui em casa, ela não ficava me jogando cantadas. Sempre o discurso dela era em relação aos gringos. Eu chego dos Estados Unidos, essa mulher volta a fazer o contato, aí eu já senti já uma. Aí já veio com essa. Aí foi pra mim essa jogada do passaporte. Essa jogada aí foi assim. Pera lá, pra não ser muito escancarado, né? Eu vou ter que aqui fazer um jogo com ele. Eu vou fazer de conta que eu tô. Não, é só um documento e tal. E aí todos nós, não só eu como vocês, você e os inscritos, né, do canal, perceberam assim como foi gradativa a conduta dela. Começou com isso. Quando eu vi, pessoal, oh, meu Deus, eu fico sempre eu tô achando que eu tô falando no canal. Oh, meu Deus do céu, eu tô falando só com inscrito aqui. É, quando eu vi essa mulher, quando eu vi essa mulher já criando aquele jogo, porque eu tenho que ir na tua casa, porque eu quero que você faça isso pra mim. Já tinha mandado aquela frasezinha, uma indireta pra mim, esse corpo que reza. Enfim, ali, como se diz, meu radarzinho já se ligou. Foi incrível, né? A intuição, né? Foi incrível assim. De repente eu já fiquei. Não foi à toa. Pense que se eu não tivesse com nenhuma desconfiança, eu tinha. Não, vem aqui pra casa, vem aqui.
vamos fazer esse negócio, eu te recebo aqui em casa. Mas, assim, quando eu me recusei, assim, eu falei, não, não, não dá, é porque eu já estava sentindo. Eu digo, tem algo errado aí. Não é bem, não é de fato que essa mulher vem pregando aqui, não. Existe uma segunda intenção pra cima de mim, isso aí. Mas olha, só te falar, né? Pode comentar aí o que você. Vou até esperar aí teu feedback. Mas assim, ela já entrou sono e eu dormi um pouco agora cedo da noite. Mas esteja ciente que ela já está bloqueada. Eu fiquei assim. É como se fosse sei lá, uma coragem roubada, sabe? Um medo. Teve até inscrito me acusando de que eu tava gostando. Você tá gostando de receber essa validação dela? Não é, não é. Assim, eu tava. É como se eu estivesse vendo um filme de terror na minha frente, assim, porque eu já passei por essas situações. O caso mais recente foi da coordenadora lá da escola, a Jezabel. A Jezabel foi assim um problema que perdurou mais de 2 anos e teve a ver com essa questão da rejeição, o fato de eu não correspondê-la desencadeou um ódio, perseguições, chantagens dentro do local de serviço. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou passar esse pesadelo de novo. Aí meio que eu fiquei protelando, né? Eu fiquei protelando, protelando, e ainda com aquela expectativa assim, não, talvez ela me larga de mão. De tanto ela tentar, vai passar uma semana, duas, ligando, mandando mensagem, ele não me responde, eu vou largar esse cara de mão. Eu até pensava assim, como ela tá tão desesperada, eu pensando, ela vai ver que tá perdendo o tempo dela, não, daqui não vai sair nada não, vou partir para outro, né? Vou gastar minha munição com outro. Mas não aconteceu, né? Não aconteceu. Eu acredito que hoje olhando com outros olhos, eu creio que possivelmente ela fez essa investida tão pesada em mim é porque não é tão fácil. Depois eu fui cair essa ficha, né? É porque não é tão fácil assim encontrar outra opção como eu. Maioria, vocês acham que os caras aí de 37 anos por aí estão igual eu tô aqui, livre, desimpedido? Tá não, meus amigos. Homem de 37 anos aí, a maioria deles aí ou tá divorciado, separado, ou tá casado, ou assumiu uma mãe solteira aí com 4, 5 meninos, já tem uma dona, né? Já tem uma dona pra mandar em mim. Então assim, já tá tudo compromissado, tudo já tá dominado, estão todos dominados. Quem é os caras aí que você vai encontrar na minha idade ou mais velhos solteirões? É nós aqui, muitos aqui da Red Pill e os homossexuais. É esses dois grupos, os gays, em sua maioria aí, os caras ficam solteiros mesmo, não quer saber de. Eles não sentem atração por mulher. E também nem todos querem, né? Ter relacionamento fixo ali, homoafetivo. Muitos porque não encontram, outros porque tem vergonha. Não, acredite ou não, assim, fugindo um pouquinho do assunto, né? Só abrir um parêntese. Mas assim, tem muito homem gay que eles têm uma preferência assim de viver mais no seu anonimato, não quer se assumir, não quer se expor, porque tem medo mesmo, sabe que a sociedade tem uma certa hipocrisia, né? Fala que não tem preconceito, mas tem. Tem e muito, né? Os religiosos, muita gente, quase todo religioso aí tem preconceito contra eles, então os caras, muitos preferem, né? Tem aqueles mesmo que já se escancara logo, né? Mas tem muito gay que fica. O pessoal chama que é os gays incubados, né? Às vezes eu tento entender o porquê desse incubado, né? Às vezes é o medo, né? Eu já tive a oportunidade, eu já trabalhei com gays e eu já ouvi depoimentos nesse sentido. Porque que muitos têm essa preferência, né? Então assim, é esse público, né? E ne- até que acreditem ou não, mas até o pobre dos gays às vezes são assediados também. Meus amigos, se um gay tiver uma situação financeira razoável, vocês podem ter certeza que ele sofre assédio. Mas ele, diferente de nós héteros, eles ainda têm um respaldozinho, né, da homofobia, né, se houver. Não era para me ter pronunciado, né, se eles se sentirem que estão sendo
o cara pode até usar isso, né? De repente contra uma mulher e se respaldar. Não é uma coisa que eu vejo que elas têm medo. Enfim, E nós aqui, os MGTOWs, que inclusive somos chamados aí de gays também, né? É o shame número um. Rapaz, eu oscilei muito nessa minha gravação aqui no Telegram, né? Tem hora que eu tô na cabeça que eu tô falando com você, mas de repente meu pensamento é tipo assim, é a força do hábito. Sempre quando eu vou tratar desses assuntos, o cérebro já condiciona que parece que eu tô gravando pro canal. E eu, na verdade, eu tô gravando é pra você, mas isso aqui até daria um bom podcast, né? De repente, se a gente entrar num consenso aqui, eu até gero essa gravação aqui e mando pra você. Mas eu acho, finalizando, né? Eu acho que esse plano dela de tentar me conquistar, de tentar forçar ali eu assumir um caso com ela, eu acho que esse plano ele surgiu especialmente foi depois. Tô falando com sinceridade. Eu acho que esse plano ele surgiu mesmo foi depois que ela viu eu nos Estados Unidos. Isso aí mexeu com ela. Mexeu com ela. Ela viu aí uma porta, né, uma saída assim mais fácil. Eu tô lutando para ir pro exterior, né? Pô, mas tem uma situação fácil aqui perto de mim. É só eu ser guerreiro aqui, né? Eu vou ser guerreiro, ele é trouxa, ele é bonzinho, ele é um cara educado, calmo. Eu vou dominar ele, sabe? Ele não vai ter que querer perto de mim, não. O querer dele aqui sou eu. É o que ele vai ter que cumprir é o que eu quiser aqui. Então esse ímpeto de querer me domar, de achar que eu vou conseguir o que eu quero, foi nisso aí que entrou meu medo, porque eu fico assim, meu Deus, até onde essa mulher vai, né? Nesse plano dela agora comigo. Espero que você tenha me entendido aí, né? Deixa o seu feedback aí depois.